Você já se perguntou como a cultura woke está prejudicando o mundo dos games? Neste vídeo, vamos analisar como a tentativa de promover inclusão e diversidade, em muitos casos, acaba estragando a experiência de jogo. E se você quer um exemplo de como combater isso, é só olhar para The Boys, da Amazon, que dá um verdadeiro chute na bunda da lacração ao satirizar o excesso de politicamente correto. Uau! A cultura woke começou com boas intenções, mas em muitos casos ela tomou proporções que impactam negativamente a qualidade dos jogos. Não só dos jogos, mas em filmes. Vamos entender os malefícios dessa influência com exemplos de títulos que não conseguiram atender às expectativas. A cultura woke visa conscientizar sobre questões sociais, mas nos últimos anos ela passou a ser uma agenda dominante em vários setores, inclusive nos jogos. Enquanto inclusão e diversidade são aspectos importantes, o problema surge quando esses valores são forçados de forma desproporcional, resultando em jogos que parecem mais focados em agradar a uma agenda social do que oferecer uma jogabilidade divertida. Mas nem toda obra cai nessa armadilha. The Boys, por exemplo, mostra como é possível satirizar o excesso de politicamente correto e a superficialidade de certos movimentos sociais. Em vez de seguir cegamente a maré woke, a série expõe a hipocrisia e os exageros da cultura de lacração, oferecendo uma abordagem que ressoa com o público. Vamos explorar os malefícios da cultura woke, analisando alguns jogos que exemplificam claramente como essa ideologia impactou negativamente a indústria. The Last of Us Part 2 é frequentemente usado como um exemplo de como a narrativa pode ser prejudicada ao priorizar uma agenda social em detrimento do enredo. A primeira parte foi um sucesso retumbante, com uma história emocional e personagens profundos que conquistaram os jogadores. No entanto, quando a sequência foi lançada, muitos fãs sentiram que as escolhas narrativas estavam sendo guiadas por preocupações externas à trama. Se você não jogou ainda, vai ter a morte do Joel, um dos personagens mais queridos da franquia. Desculpa pelo spoiler. Mas o que irritou muitos foi a forma como sua morte serviu mais para abrir espaço para uma narrativa focada em diversidade, especialmente com a introdução de Abby. A transição para Abby, uma personagem musculosa e ambígua, foi vista como uma tentativa de desafiar estereótipos de gênero. Embora a inclusão de personagens LGBTQIA+, e de diferentes corpos seja importante, muitos jogadores sentiram que isso foi feito de maneira forçada e desnecessária para a história. Além disso, a narrativa parecia abandonar o foco emocional do primeiro jogo, priorizando temas de vingança e sofrimento sem uma resolução satisfatória. Jogadores criticaram a forma como o Naughty Dog parecia mais preocupada em promover representatividade, ao invés de entregar uma continuação que mantivesse profundidade emocional e o equilíbrio entre narrativa e jogabilidade. O resultado foi um review bomb em plataformas como Metacritic, onde jogadores expressaram sua frustração com a direção da franquia. Seu beijo me faz sonhar, eu vejo o mundo rodar, tocando sua mão, vendo seu olhar. Noite vem pra nos envolver, seus olhos brilham no luar, não sei como descrever. Balan Wonderworld. Inclusividade sem qualidade. Balan Wonderworld é um exemplo de como o jogo pode falhar quando o foco na diversidade não é acompanhado por qualidade no design e na jogabilidade. Desenvolvido pela Square Enix, o jogo prometia ser uma aventura alegre e inclusiva, com personagens diversos e um mundo colorido
e mágico. A ideia era criar um jogo acessível a todos, independentemente de idade ou experiência com videogames. No entanto, o que poderia ter sido um título encantador acabou se tornando um fracasso monumental. A jogabilidade de Balan Wonderworld foi criticada por ser extremamente ultrapassada, com controles rígidos, mecânicas simplistas e uma experiência que parecia estar presa na década de 90. O design de níveis era repetitivo e muitos dos quebra-cabeças e desafios não ofereciam nenhum tipo de inovação. Além disso, a inclusão de personagens e elementos diversos que deveria enriquecer a narrativa e a experiência acabou parecendo artificial, como se a diversidade fosse obrigação cumprida sem paixão. Em vez de criar uma história que unisse esses elementos diversos, o jogo falhou em entregar algo que cativasse os jogadores. A tentativa de promover a inclusão soou vazia, e o fracasso de Balan Wonderworld foi uma dura lição de que a diversidade por si só não é suficiente para sustentar um jogo se a qualidade não for priorizada. Cyberpunk 2077 foi um dos lançamentos mais aguardados da década, prometendo uma experiência imersiva em um mundo aberto cheio de escolhas, narrativas complexas e uma vasta gama de personagens. A CD Projekt Red prometeu um futuro distópico em que a diversidade estaria integrada de maneira natural ao mundo do jogo, refletindo a complexidade social do universo Cyberpunk. No entanto, o que foi entregue deixou muitos jogadores insatisfeitos. A inclusão de personagens e temas voltados para a diversidade, como a possibilidade de personalizar identidades de gênero, foi uma das características mais promovidas pela desenvolvedora. Embora essa customização fosse inovadora, muitos jogadores sentiram que a implementação de questões relacionadas à diversidade era superficial. Personagens importantes da história, que representavam diferentes identidades e orientações, pareciam mais marcadores de diversidade do que figuras com arcos narrativos profundos. Além disso, o lançamento problemático de Cyberpunk 2077 ofuscou esses esforços, com inúmeros bugs, falhas de desempenho e promessas não cumpridas. Os jogadores não conseguiram aproveitar plenamente a experiência imersiva que esperavam. A narrativa principal parecia desconectada dos personagens diversos, e a promessa de um mundo vasto e inclusivo soou vazia diante dos problemas técnicos e da jogabilidade quebrada. Muitos se perguntaram se a CD Projekt Red havia colocado a agenda de diversidade acima da qualidade geral do jogo, porque a CD Projekt Red ela fez The Witcher 3, a trilogia completa também, e ela arrasou e não colocou a agenda de diversidade acima da história de The Witcher. O que aconteceu com a CD Projekt Red nesse jogo, hein? Resultando em uma recepção mista e críticas severas. Assim como The Boys mostra, forçar uma agenda social sem trabalhar bem a narrativa só enfraquece o produto. A série, ao contrário desses jogos, satiriza exatamente esse excesso de lacração, com personagens que zombam de ideologias superficiais e hipócritas. Eu não sou como todos vocês, eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Eu sou melhor. Eu não sou a porcaria de um garoto chorão que vive pelos cantos pedindo desculpas o tempo todo e vocês não iam querer. Estão fazendo isso, só que vocês não percebem. Para mim chega. Chega de pedir desculpas, chega de ser perseguido pela minha força. Vocês aí deveriam agradecer a Cristo por eu ser quem eu sou, porque precisam de mim. Precisam que eu salve vocês. Vocês sabem. Os efeitos da cultura woke vão além da narrativa e da jogabilidade. Eles afetam a confiança da comunidade gamer. Quando os jogadores percebem que suas experiências estão sendo moldadas mais para agradar uma agenda do que para oferecer diversão, a insatisfação cresce bastante. Essa desconexão cria um movimento de backlash, onde jogadores começaram a se unir contra desenvolvedores que exageram no politicamente correto. A comunidade quer jogos que priorizem jogabilidade e narrativa envolvente, e não títulos que tentem lacrar. E é aqui que as séries como The Boys se destacam, ao satirizar o exagero da cultura woke. A série demonstra que é possível abordar temas sociais sem sacrificar o entretenimento. Em resumo, a cultura woke, embora nascida de uma intenção positiva,
muitas vezes causa mais malefícios do que benefícios no mundo dos games. De narrativas forçadas até a alienação de jogadores, vimos como essa influência pode prejudicar a qualidade dos títulos. Por outro lado, produções como The Boys mostram como é possível abordar críticas sociais de forma inteligente, sem cair na armadilha da lacração. E agora, queremos saber sua opinião. Você já se decepcionou com um jogo que tentou lacrar? E o que você acha do jeito como The Boys lida com esses temas? Deixe suas respostas nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais análises críticas da indústria dos games. Até a próxima e o próximo vídeo.